Marco Polo, um nome que é sinônimo de aventura e exploração, nasceu em Veneza, na Itália, em 1254. Veneza, uma república com um poderoso império marítimo, era um centro de comércio e intercâmbio cultural. A família de Polo, comerciantes de profissão, estava ativamente envolvida nesses empreendimentos. Seu pai, Nicolò, e seu tio, Mafel, eram viajantes renomados que já haviam viajado para o Extremo Oriente. Crescendo em meio a histórias de terras distantes, Marco desenvolveu uma sede insaciável por aventura. Sua imaginação foi cativada por histórias do Oriente, uma terra de especiarias, sedas e riquezas incalculáveis. Mal sabia ele que um dia embarcaria em uma jornada que gravaria para sempre seu nome nos anais da história. Em 1271, quando Marco tinha apenas 17 anos, ele se juntou ao pai e ao tio em sua segunda expedição ao Oriente. Eles partiram de Veneza, suas galeras carregadas de mercadorias para negociar, seus corações determinados a alcançar a corte de Kublai Khan, o poderoso imperador mongol que governava um vasto império que se estendia do Oceano Pacífico à Europa Oriental. Sua jornada os levou através do Mar Mediterrâneo, pela Terra Santa e até o coração da Ásia, seguindo a antiga rede de rotas comerciais conhecida como Rota da Seda. Essa jornada árdua, repleta de perigos e desafios, os conduziu por passagens nas montanhas traiçoeiras, através de desertos escaldantes e por cidades movimentadas repletas de culturas exóticas. Após 3 anos e meio de viagens perigosas, os Polo finalmente chegaram a Cambalik, atual Pequim, a capital do Império de Kublai Khan. O Khan, impressionado com seus conhecimentos e habilidades, recebeu-os calorosamente em sua corte. Marco, com sua inteligência perspicaz e habilidades linguísticas, rapidamente conquistou a simpatia do Khan, que o nomeou seu enviado, enviando-o em missões diplomáticas por todo o seu vasto reino. Por mais de 17 anos, Marco Polo serviu fielmente ao Khan, viajando para cantos distantes do Império, testemunhando em primeira mão a diversidade e a grandeza do domínio mongol. Ele aprendeu sua língua, adotou seus costumes e documentou meticulosamente suas observações sobre sua cultura, governo e modo de vida. As viagens de Marco Polo o levaram ao coração da China, onde ele se maravilhou com a sofisticação de suas cidades, a grandiosidade de suas construções e a complexidade de sua sociedade, a engenhosidade de seu povo, que demonstrava uma habilidade impressionante em diversas artes e ofícios, e a riqueza de sua cultura. Ele descreveu em detalhes a grandeza da corte do Khan, onde a opulência e a cerimônia eram incomparáveis, a eficiência do sistema postal, que permitia uma comunicação rápida e eficaz, e o uso de papel moeda, uma inovação revolucionária para a época, e a produção de pólvora e seda, inovações que estavam séculos à frente de seu tempo na Europa. Suas jornadas também o levaram a outras partes da Ásia, incluindo os atuais Myanmar, Índia, com seus templos majestosos, Sri Lanka, com suas paisagens deslumbrantes, e Indonésia. Ele escreveu sobre as diversas culturas que encontrou, cada uma com suas próprias tradições e costumes únicos. Os animais exóticos que viu, desde elefantes majestosos até pássaros coloridos, e os produtos preciosos que eram comercializados, desde especiarias e sedas até pedras preciosas e marfim. Suas descrições vívidas dessas terras distantes, embora muitas vezes embelezadas com contos fantásticos, forneceram aos europeus o primeiro vislumbre das maravilhas do Oriente, despertando um fascínio duradouro. Seção 5. O retorno a Veneza. Em 1292, após servir ao Kublai Khan por mais de 17 anos, os Polo receberam permissão para retornar a Veneza. Durante esse tempo, eles se tornaram figuras de confiança na corte mongol, ganhando respeito e admiração.
Eles embarcaram em sua jornada de volta para casa, carregados de tesouros e histórias de suas aventuras. Cada item que carregavam tinha uma história única, refletindo as culturas e povos que encontraram. Sua viagem de volta, repleta de seus próprios perigos, os levou através do Oceano Índico, pelo Golfo Pérsico e, finalmente, de volta às margens familiares de Veneza. Enfrentaram tempestades, piratas e doenças, mas perseveraram. Ao chegarem, eles estavam quase irreconhecíveis. Suas vestes venezianas, substituídas por trajes mongóis, sua pele bronzeada por anos sob o sol asiático. Suas aparências exóticas causaram espanto entre os venezianos. Suas histórias de suas viagens foram recebidas com uma mistura de admiração e descrença. Relataram sobre terras distantes, costumes estranhos e riquezas inimagináveis. Muitos duvidaram da veracidade de suas afirmações, descartando-as como meras invenções. Mas os Polo mantiveram-se firmes em seus relatos, suas palavras pintando imagens vívidas de um mundo desconhecido para a maioria dos europeus. Eles sabiam que suas experiências eram reais e que haviam testemunhado maravilhas além da imaginação. Seção 6. As viagens de Marco Polo. Alguns anos após seu retorno, Marco Polo se viu preso durante um conflito entre Veneza e Gênova. Foi durante seu cativeiro que ele conheceu Rustichello da Pisa, um companheiro de prisão e escritor de romances. Intrigado com os contos de Polo, Rustichello o convenceu a relatar suas aventuras, que ele então transcreveu em um livro intitulado As Viagens de Marco Polo. O livro, escrito em uma mistura de francês e italiano, tornou-se uma sensação instantânea, espalhando-se por toda a Europa na forma de manuscrito. Ele relatava em detalhes vívidos a jornada épica dos Polo ao Oriente, seus encontros com Kublai Khan e suas observações sobre os costumes, crenças e estilos de vida das pessoas que encontraram. Seção 7. Dúvidas e descobertas. As viagens de Marco Polo abriu uma janela para um mundo até então desconhecido para a maioria dos europeus. Apresentou a eles a riqueza e sofisticação do Império Mongol, as maravilhas da civilização chinesa e as culturas exóticas do Sudeste Asiático. No entanto, o livro também foi recebido com ceticismo. Muitos questionaram a veracidade das afirmações de Polo, apontando para exageros e inconsistências em seus relatos. Alguns descartaram o livro como uma coleção de contos da carochinha, enquanto outros argumentaram que Polo poderia ter baseado suas histórias em boatos e não em experiência própria. Seção 8. O legado de Marco Polo. Um mundo transformado. Apesar do ceticismo inicial, as viagens de Marco Polo teve um impacto profundo e duradouro nas percepções europeias do mundo. Alimentou a imaginação de exploradores, geógrafos e cartógrafos, inspirando-os a se aventurar além do mundo conhecido e a mapear novas terras. Cristóvão Colombo, por exemplo, era conhecido por carregar consigo uma cópia do livro de Polo em suas viagens, usando-o como um guia essencial em sua busca por uma rota para o oeste até as Índias. O livro também teve um impacto significativo no comércio e nas rotas comerciais. As descrições detalhadas de Polo sobre as riquezas do Oriente, particularmente as especiarias, sedas, pedras preciosas e outros tesouros exóticos, alimentaram o desejo por esses bens na Europa, criando uma nova demanda. Isso levou a um aumento significativo na demanda por produtos orientais, o que por sua vez estimulou o comércio entre a Europa e a Ásia, abrindo novas rotas e oportunidades para mercadores e exploradores. Seção 9. Conclusão. O fascínio duradouro de Marco Polo. Séculos após sua morte, Marco Polo permanece uma figura enigmática e duradoura. Embora alguns aspectos de seus relatos continuem a ser debatidos, seu legado como um dos maiores exploradores da história permanece intacto.
Sua jornada épica ao Oriente, vividamente capturada em As Viagens de Marco Polo, abriu novos horizontes para os europeus, expandindo seu conhecimento do mundo e inspirando gerações de exploradores, estudiosos e sonhadores. O fascínio de Marco Polo reside não apenas nas descobertas geográficas a ele atribuídas, mas também no espírito de aventura e curiosidade que ele personificava. Sua história continua a cativar nossa imaginação, lembrando-nos do poder da curiosidade humana de transcender fronteiras e nos conectar com o mundo mais amplo.